No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 29, João Batista estava pregando em Betânia, além do Jordão, pregando, batizando. E então, em determinado dia, apareceu Jesus Cristo, ele viu Jesus de longe e disse assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse isso para os judeus. Os judeus entenderam o que João Batista estava dizendo, porque eles estavam acostumados em sacrificar os cordeiros para o perdão dos pecados. Havia os sacrifícios diários, havia o sacrifício no dia da expiação, o Yom Kippur, que era o dia da expiação, o dia do perdão nacional, quando o sacrifício era feito para que todo o povo de Israel tivesse os seus pecados perdoados. Era o dia da expiação, o dia do perdão nacional. Era uma vez por ano que acontecia esse sacrifício anual, e nesse sacrifício, o animal que ia ser sacrificado, o sacerdote impunha a sua mão sobre ele, sobre esse animal, fazendo assim, espiritualmente falando, simbolicamente falando, ele impunha a mão sobre esse animal, transferindo o pecado do povo para este animal. E então este animal ele era sacrificado e o pecado do povo era perdoado. Tudo isso era uma simbologia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E é interessante quando João Batista disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque o Yom Kippur era um sacrifício para o perdão nacional, para o perdão dos pecados do povo de Israel. Agora vem João Batista e diz: olha, este é o Cordeiro de Deus, mas não é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do povo de Israel, mas ele tira o pecado do mundo. João Batista já estava mostrando que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário seria não somente para Israel, mas seria também para todo o mundo, para toda a humanidade, em favor de toda a humanidade. Porque Deus não faz acepção de pessoas e deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então é muito interessante nós entendermos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando o pecado é tirado, quando essa culpa do pecado é tirada também a condenação. Por isso que Paulo disse lá em Romanos: agora, pois, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Por isso, meu amigo, minha amiga, é importante nós entendermos essa palavra de salvação, porque a mensagem da salvação ela é muito simples. Aquele que está em Cristo é nova criatura, aquele que está em Cristo, ele permanece na presença de Deus, ele tem a vida eterna. E é necessário que nós entendamos que esse sacrifício ele está valendo ainda hoje. É interessante também outra coisa a respeito dos sacrifícios. Como eu disse, eles eram repetidos todos os anos. Além dos sacrifícios diários, tinha os sacrifícios diários também, e tinha o sacrifício do Dia Nacional do Perdão. E esses sacrifícios eles eram feitos todos os anos, eles eram repetidos, porque eles eram sacrifícios imperfeitos, eles eram sacrifícios ineficazes, e eles eram uma tipologia do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Assim como aquele sacerdote impunha a culpa, impunha a sua mão sobre aquele animal, transferindo o pecado do povo para aquele animal, e
aquele animal morria e carregando o pecado do povo, assim também Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, fez quando ele foi na cruz do Calvário, carregando a culpa, o pecado da humanidade. Porque só Jesus tem poder para tirar o pecado. Só Jesus tem o poder para tirar a culpa do pecado de todos nós. Só Ele tem o perdão dos pecados. Por isso que só nele nós temos a salvação. Não há outra salvação, não há outro caminho. O caminho foi o caminho da cruz, foi o caminho de Jesus indo para o Calvário, para poder carregar a culpa que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras fomos sarados. Então, meu amigo, minha amiga, é interessante nós entendermos essa tipologia bíblica, os sacrifícios do Antigo Testamento. Aqueles animais que eram mortos, eles eram uma tipologia de Jesus Cristo. E por isso que João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os judeus entenderam isso, porque eles sacrificavam os animais diariamente, além do animal sacrificado no dia da expiação. Agora, numa amplitude maior, como eu já comentei, não os pecados do povo de Israel que seriam perdoados, mas os pecados do mundo inteiro. Pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações têm acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso que nós sempre gostamos de fazer esse apelo para que as pessoas aceitem Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Que as pessoas desvinculem, que elas passem a separar o nome de igreja com Jesus, porque muitas vezes a gente vai falar de Jesus para as pessoas, vai falar da morte de Jesus na cruz do Calvário para as pessoas, e as pessoas viram e falam, eu já tenho a minha religião. Qualquer que seja a sua religião, religião não salva. Quem salva você é Jesus, que morreu na cruz para te salvar. Quem salva você é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nenhuma religião tira o pecado do mundo, nenhuma prática religiosa tira o pecado do mundo. Somente Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Em Hebreus está escrito, sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Por isso que aqueles animais, eles eram sacrificados, aquele sangue era oferecido para Deus como um pagamento, né, daquela culpa, para que o povo tivesse perdão. Mas agora não é mais preciso sacrifícios de animais, sacrifícios de bodes e carneiros, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, sem defeito, foi sacrificado de uma vez por todas. Jesus fez o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, e depois do sacrifício de Jesus não houve mais a necessidade de se fazer sacrifício para o perdão dos pecados. Os sacrifícios eram repetidos todos os anos, porque eles eram imperfeitos. Mas Jesus fez o sacrifício perfeito, eficaz e que vale para sempre. É por isso que nós precisamos entender o plano da salvação de Deus. Em Hebreus está escrito, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? E se a Bíblia fala que existe uma tão grande salvação, é porque também existe uma tão grande condenação. Mas Jesus morreu para te salvar. Deus deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso, meu amigo, minha amiga, entenda a mensagem da salvação, tira do seu coração essa ideia de que você já tem uma religião. Religião não salva, quem salva é Jesus. Aceita Jesus como teu Senhor e como teu Salvador. Desejo que Deus te abençoe ricamente e que esta palavra continue falando em teu coração pelo poder do Espírito Santo.